nosso boa noite com Jesus Cristo a todos os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que estão através da internet. Deus continue vos abençoando. Deus abençoe o pastor Albertino com sua, vamos dizer assim, seu mar de gentileza tem nos recebido em sua casa. Agradecemos pela confiança, sabendo sempre disto que estamos diante de um ancião que já tem percorrido uma longa jornada, sempre trilhando o mesmo caminho. Amém. Agradecemos a Deus por ele. Obrigado. Isso é muito bom. Graças a Deus. Mas você pode abrir a sua Bíblia, São Mateus 17, e nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje é um culto de oração. E ontem a gente teve culto de oração lá em Laranjeiras do Sul. E hoje aqui estou num culto de oração de novo. O fato é que Jesus disse: orai sem cessar. Orai em todo tempo. A noiva orará a cada segundo. Graças a Deus. Orar em espírito, súplicas no espírito, tudo isso acompanha o povo eleito de Deus. Nós vamos ler, depois minha esposa vai cantar, é isso? E 6 dias depois, São Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podeis assentar, por gentileza. Estamos gratos. Estava escutando o profeta agradecendo a Deus na gravação que está sendo rodada por estar juntos, vendo os irmãos concidadãos do reino dos céus. Ele agradecendo a Deus ali por estar olhando na face daqueles irmãos, e ele chamou de cidadão dos céus, ou cidadãos dos céus. A expressão correta é essa. Então,
são coisas... A gente começa a ouvir, o culto está ali, você está sentado e está ouvindo o que o irmão Brana está falando. Eu já recebi cura ouvindo a voz do irmão Brana. Mas de verdade, não é imaginação, não. Lá onde eu faço campo, tem muita estrada de chão, pastor Albertino. Muita mesmo. Agora já diminuiu um pouquinho. Em Laranjeiras do Sul. E teve uma época que eu estava muito enfermo. A minha pressão oscilava e dava um estado de fraqueza, uma tremedeira terrível. E desse jeito eu fiz um culto, era 13 horas e tinha outro às 19. Tudo no sítio. Eu caí num estado de fraqueza que não tinha força nem de dirigir. E aí eu encostei o carro, parei o carro no meio da estrada e disse para minha esposa, você engata a primeira nesse carro e leva até o asfalto, porque eu não estou aguentando tocar esse carro. E tá bom, ela pulou no banco ali, ela sempre estava tocando o carro, primeira, segunda, terceira, lá dentro do mato. E ela engatou a primeira, falou, eu vou engatar a primeira, vou tocar o carro, mas não vai ser no asfalto, eu vou te levar você lá onde vai fazer o culto. Ela falou. Falei, pronto. Aí engatou a primeira, eu falei, agora você puxa a segunda. Aí quando dava naquelas ribanceiras assim, de chão, falei, ó, dá uma paradinha nele e põe a primeira, porque esse carro é marcha longa. Ele vai fácil em 80 aí, até em segunda. Então, e ela foi parar lá no quintal do irmão. Chegou na hora de começar o culto, o irmão estava falando comigo, eu estava tão fraco que eu não conseguia assimilar. Eu ia dar ceia, eu disse, irmão, nem vou pregar, só vou dar ceia. Aí a irmã, a filha dele, foi lá e aquele tempo era fita ainda, clicou na fita, imagina aonde estava parado a fita. Pense um pouquinho, aonde estava. Estava assim, estava justamente naquele trechinho ali. Eu sou El Shaddai. Eu sou o que te fortalece, o que tem seio. Estava em cima daquilo. Eu sou o que fortaleceu Abraão. E começou o irmão Brana ali. Deu 5 minutos, ela foi desligar, eu disse, não, deixa continuar. E à medida que eu fui falando, foi descendo uma força, de cima para baixo. Eu sou aquele que tem seio. Aí o irmão Brana dizendo, ele fortaleceu Abraão com 75 anos, com 80 anos, etc, etc. Eu falei, mas eu não tenho nada disso. E aquilo foi juntando, quando ele completou o texto, eu disse para ela, pode desligar. Quando ela desligou, eu estava de pé pregando. Preguei uns 25, 30 minutos e dei a ceia, preguei mais uns 20 minutos depois da ceia, cumprimentei eles todos, saí sorrindo dali, fui para casa como se não tivesse nada. Amém? Então ele é El Shaddai, aquele que te dá força. E ele disse, e a cura divina, ele pode vir sobre isso e te dar saúde. Lembre-se disso, a tua força vem de cima, não vem de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. Aí a pressão, nem lembrei mais que tinha pressão. Fui para casa bom. Graças a Deus. Sabe em quanto que nós estávamos? Em 4. Não tinha uma multidão. Mas o El Shaddai estava ali.
Graças a Deus. A mensagem adoção espiritual, parágrafo 112, o profeta diz, irmão Brana falando, ele diz, agora, chegando ao fim, eles estavam na montanha, e depois que Jesus foi um filho obediente, a carne, o cordeiro, foi guiado pelo Espírito Santo, Deus se movendo nele. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou, o Pai que me enviou, está comigo. Amém. E como o Pai me enviou e foi comigo, eu também vos envio. Amém? Ele não apenas enviou, mas foi com ele. 113. E Deus não apenas educa o homem e o envia com uma declaração de alguma experiência no seminário, mas se ele estiver equipado, Deus vai com ele. Eu estarei convosco, mesmo em vós. Eu não quero estar num lugar onde Deus não me tenha colocado, ou numa posição onde Deus não possa estar comigo. Não importa quão brilhante seja, eu tenho que ter certeza que Deus está ali comigo. Veja bem, mesmo em vós, até o fim dos tempos. Observem, lindamente, como a palavra faz isso ir junto. Como o Espírito Santo acimenta no coração do povo, pela revelação e o amor do Senhor Jesus. Observe atentamente. Irmãos, não importa quão fácil pareça ser, se Deus não te mandou fazer aquilo, não faça. Mas se Ele pôs lá no seu coração, não é simplesmente a tua vontade, mas algo que Ele pôs no seu coração, faça, porque senão você vai ser desobediente. 115. Lá, depois da obediência, na boca de 2 ou 3 testemunhas, as melhores testemunhas que estavam na terra, amor, Pedro, Tiago e João, esperança, fé, caridade. Sob as testemunhas da esperança, sob as testemunhas da fé, sob o testemunho do amor, Deus colocou seu Filho posicionalmente em público de todas as 3 maiores manifestações, esperança, fé e amor, que o mundo jamais conhecerá. E lá, como o pai nos velhos tempos tirava o filho, vestia uma túnica e fazia uma cerimônia,
E depois disso, o nome do filho era tão bom quanto do pai. O filho era herdeiro de todas as coisas. E Deus tomou Cristo no monte da transfiguração, no testemunho da esperança, da fé e do amor. Você sabe, Pedro, fé, Tiago, esperança, o outro, João, caridade, amor. E o ofuscou com uma nuvem. A Bíblia diz, suas vestes brilhavam como o sol. Uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. 118. Agora Pedro ficou todo empolgado. Como sempre. Ele era um homem muito zeloso. E eu gostaria que todos fôssemos zelosos. Muitas vezes você pode falar coisas boas em suas obras zelosas. Mas Pedro ficou entusiasmado quando realmente viu o que aconteceu. Deus permitiu que ele tivesse um testemunho em pouco tempo, depois que eles descessem. Mas quando ele viu de pé, havia 3 naquele lugar: esperança, fé e amor. Havia 3 ali na montanha: Pedro, Tiago e João. Aqui, Moisés, Elias e Cristo, ali de pé, em uma confirmação desses 3 aqui. Agora eles olharam, lá estava Moisés primeiro, em seguida estava Elias, o profeta. Parágrafo 119. E algumas pessoas nos perguntam, nós nos conheceremos quando chegarmos lá? Embora Elias e Moisés tivessem ido há muitas centenas de anos, não apenas nos conheceremos, como também os que nunca vimos. Amém? Pedro vai me conhecer. E eu vou conhecer a Pedro. O irmão Brana vai me conhecer. Ele nunca me viu. E eu vou conhecê-lo. Mas como que é isso? Eu não sei. A verdade é que Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Moisés, nem tinham visto Elias, mas eles reconheceram quem estava ali. Pedro, Tiago e João nunca haviam visto Moisés, e ainda assim os reconheceram num piscar de olhos. Quando estavam de pé sob a sombra do Todo-Poderoso, o que será quando estivermos lá? Vou conhecer Sankey. Quando vir, eu conhecerei a voz dele, embora nunca o tenha ouvido. Eu conhecerei Wesley. Vou conhecer Moody, Calvin, Knox. Conheceremos todos quando chegarmos lá. Amém? Não seremos estranhos. Você não tem que ficar no cantinho lá, não conheço ninguém. Não, nós se conheceremos. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Conheceremos todos quando chegarmos lá. E olha que interessante. Hoje o pastor Albertino, não, foi a minha esposa, me mostrou uma foto do pastor Albertino com 20 anos.
Esse é o Albertino, esse é a Armandiva, mais nova, jovem, longe de velhice, de dor, de apreensão, de preocupação, apenas um sorriso eterno no rosto de cada um. Amém, e o fará. Aleluia. Conheceremos todos quando chegarmos lá. Ele diz assim: vamos assumir um aspecto diferente do que somos agora. Estaremos em um estado temporário, ou melhor, em um estado glorificado. Amém. Pedro, Tiago e João estavam ali. Pedro, Tiago e João estavam assim naquela prefiguração. Se eles puderam conhecer homens sem uma falha, dos quais nunca haviam visto ou visto uma foto, estavam desaparecidos por centenas de anos, mas numa prefiguração puderam, em um momento, reconhecê-los sem dúvida. O que será quando formos glorificados? Estando em sua presença, vamos nos conhecer? Certamente. Nós conheceremos todo mundo. Mas esse é o doutor fulano? Esse é o bispo fulano? Não. Não. Que coisa, né? Ele vai ter uma placa aqui dizendo que ele é o ancião tal. Não. Apenas nos conheceremos. Graças a Deus, um pouco do infinito se estabelecerá sobre nós. Como Deus é infinito. Observe, eu devo encerrar. Enquanto eles olhavam, e Pedro, parágrafo 120, como um bom aluno do seminário diria, sabe, creio que todas as igrejas estão certas. Se você é ortodoxo em sua crença, isso não importa. Então teremos apenas os maometanos, os budistas, e os teremos todos juntos. Pedro diz: bom é estarmos aqui. Esse é o pensamento humano. Lá nós vamos ter o budista, vamos ter o católico, vamos ter o presbiteriano, vamos ter todos juntos, né? Porque tudo crê em Deus, da sua maneira. Mas não é assim. Pedro diz: bom é estarmos aqui. E agora vamos construir 3 tabernáculos. Aqui vamos construir um seminário para Moisés. Vamos guardar o sábado, os 10 mandamentos, etc. Vamos construir um seminário para Elias e todos que quiserem adorar de acordo com a lei e assim por diante, que adorem. E agora observamos, eles olharam e Pedro e eles, observando Moisés representava a lei. Deus deu aos filhos de Israel a lei porque eles quiseram a lei. Deus não queria que eles a tivessem. Essa é a escolha do homem. Em Êxodo 19, eles disseram: tu nos dás algo para fazer, para merecermos nossa salvação. Manteremos uma lei, se tu nos deres. Em outras palavras, mas nunca foi o plano de Deus. É melhor parar de planejar você mesmo e apenas usar o plano de Deus. Amém?
Deixa o teu plano de lado. Você não vai dar conta. Teu plano falha, o meu falha, mas o de Deus nunca falhou. É melhor, deixa eu repetir, parar de planejar você mesmo e apenas usar o plano de Deus. Acho muito fácil seguir o seu plano. S maiúsculo, seu plano, plano de Deus. Ali estava Moisés, a lei. Pedro disse, bem, alguns de nós mantêm a lei. Agora, não há carne justificada pela lei. Então, a seguir, depois que a lei de Deus permaneceu ali, o próximo de pé era Elias. É assim que eles vêm em ordem numérica. O próximo de pé era Elias, que veio depois de Moisés, e Elias representava a justiça de Deus, os profetas. E Elias representava a sua justiça, de modo que Elias atraiu fogo do céu e matou os 50. E eles estavam representando a justiça de Deus. Então Pedro queria a lei de Deus e a justiça de Deus. Ninguém pôde ser salvo pela lei. Passado. Ninguém pôde ser salvo pela lei, ou pôde. E se você falhar, ao transgredir a lei, resta apenas uma coisa: a morte. Isso é a justiça de Deus. Deus exige isso. Sua lei justa deve ter justiça. Então, enquanto Pedro falava, querendo construir seu tabernáculo, e perguntou a Deus se podia fazê-lo. Então eles olharam de volta e viram apenas Jesus. A lei falhou. Vamos, nesta manhã, desviar nossos olhos da justiça própria, ou de algo que fizemos. Eu não imploro por lei. Não posso ser julgado pela lei, porque sou sem lei. Ninguém guardou a lei, eles não podiam cumprir a lei. E você também não pode se salvar, nem você pode se curar. Amém? Nem você pode se curar pelas suas próprias condições. E se a lei, por sua própria vontade, você desejou projetar isso no plano, então há apenas uma coisa exigida pela lei. Se você fracassar, é a justiça. E justiça deve ser condenada e morrer para sempre. Requerer uma aniquilação total, porque aquele que quebra um ponto da lei é culpado de toda a lei. Então você deve morrer. Mas Deus, quando olhamos para a lei de Deus e olhamos para a justiça de Deus, vamos olhar para o outro lado. Olha aqui, lá estava Jesus, representa o amor de Deus. Não a lei, não a justiça, mas nele foi encontrado o cumprimento da lei e da justiça. Este é o meu filho amado. Não há mais coisas feitas por você mesmo. Ouça o seu tutor. Essa é a razão pela qual Pedro pôde dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lei e justiça foram cumpridas em Cristo, e é o amor de Deus à raça humana.
o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo que ele está falando aqui é você e eu. Ele amou os animais. Ele amou uma gambá cheia de bicho, que parou na porta da casa do profeta. E Deus disse para eles: você não vai orar por ela? Ela veio aqui para receber oração. E o profeta disse, como caçador, ele sabia o que tinha que fazer. Um animal doente, naquela condição, como caçador, qual é o próximo passo? Matar, para deixar de sofrer. Mas ele não teve coração para fazer isso. E ela ficou 2 ou 3 dias ali, não lembro bem. De repente, o Espírito de Deus veio e disse para ele: ela veio aqui para receber oração. E você ainda não orou. Ele disse: meu Deus, perdoa o teu estúpido servo. E aí ele orou pela gambá e ela saiu quietinha, como que agradecendo, e foi embora. Deus amou aquela gambá. E não vai me amar também? Deus amou os animais, trouxe eles para entrar dentro da arca. Não vai te amar também? Deus amou aqueles pássaros e aqueles gado que foi para o meio do pasto, porque ia haver um terremoto. Deus se importou com eles, não se importa com você e comigo? Ainda que eles não tenham raciocínio, não tenham entendimento, mas Deus o amou. Amém. Não vai te amar também? Ele continuou: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus misericordioso nesta manhã, ao implorar por esta audiência, nós imploramos por lei, não pedimos nenhuma lei, não queremos ser julgados por seu próprio mérito. Eu não quero a sua justiça, Senhor, não para que o seu julgamento venha sobre mim, nunca, Senhor, mas imploro por tua misericórdia. Aí está eu, aí está você. Ele disse: a ele ouvi, porque eu deveria ouvi-lo? Não tinha que fazer um tabernáculo para Moisés, não tinha que fazer um tabernáculo para Elias, nem para Jesus. A lei que veio de cima, a ordem é essa. Esse é meu filho amado, escute-o. Ele é o único que tem salvação. É por isso que você tem que ouvir. Ele é o único que tem salvação. Maria, José e todos os outros santos eram grandes pessoas, mas somente ele, Jesus, é que tem salvação. A ele ouvir. Ele é o único intercessor. Amém? Você tem que ter essa convicção em seu coração. Ele é o único que pode interceder por mim e por você. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É Cristo Jesus. Eu não tenho méritos, você não tem. Nenhum homem pode curar o outro, nenhum homem pode salvar o outro. Porém, se esse outro der ouvido a Cristo, Cristo pode todas as coisas. Porque eu ouço, a lei não poderia me dar paz. Ele pode. Amém? A justiça não poderia me trazer nada, apenas condenação. Ele me dá paz e reconciliação. Amém. A lei poderia me condenar, porque se eu ficar doente,
A lei exige que eu tenha ambas, as leis da natureza e a justiça de Deus, sejam executadas sobre mim. Então devo pagar a penalidade, mas hoje volto minhas afeições e meus olhos da lei e da justiça, e olho para o amor de Deus que me reconciliou de volta a Ele pela graça, e não pela lei e pela justiça, mas através da reconciliação. Ele pagou o preço para reunir o homem e Deus, para torná-los um. Amém. Lá na Suíça, não faz muito tempo, ao encerrar essa observação, muitos de vocês, filhos da escola, suponho, que ainda tenham de uma história antiga que nunca deveria morrer, embora esteja desaparecendo hoje em nosso país, mas nunca desaparecerá na Suíça, onde aconteceu. Você se lembra, em sua escola, em sua leitura, Arnold Wickerhut, eu acho que é isso, eu não sei pronunciar, o grande herói da Suíça. Você pode mencionar o nome dele hoje, nos Alpes suíços, e seus rostos ficarão rosados, e as lágrimas correrão por suas faces há muitos anos. Os suíços são um povo que ama a paz, São alemães que no início do século desceram as montanhas onde não há minério nem nada, mas eles compraram, eles têm a inteligência dos alemães. Os alemães pensam que eles são uma raça dominadora, e é verdade, mas estão tentando inventar uma arma ou uma bomba que conquistará o mundo inteiro com a sua inteligência. Mas o suíço é uma gente que ama a paz. Ele desce e faz dele, pega algum material, faz um relógio para seu vizinho e vive em paz. Amém? Então, nas altas montanhas suíças, há muitos anos, quando eles estabeleceram seu reino, eu diria, seu governo, eles não eram uma nação militar, eles eram uma nação que amava a paz. Você ama? E um dia, quando os invasores chegaram à sua terra, pisotearam tudo o que tinham, nada, não importava o que eles tinham construído. Eles rolaram pedras pelas montanhas e isso nunca os incomodou. Eles fizeram o exército suíço recuar em um campo no pé da montanha. E é tão bonita na Suíça. Como eu os tenho observado, como eles cultivam nas terras baixas, e o próximo é o gado, depois mais acima da montanha estão as ovelhas, e todo o caminho no topo é onde eles criam suas cabras. Como eles têm o canto tirolês, que esses chamados tirolês americanos de Hollywood ridicularizam, nunca se compara a ele. Como eles tocavam a buzina quando perturbados, isso, e todos os vizinhos corriam juntos para ajudar quando havia alguma necessidade. E agora nós a usamos como uma banda de jazz, rock, and roll, ou então como a poluição. Escute, amigos, farei a observação do meu administrador. Se Deus não enviar um julgamento a esta geração adúltera de pessoa, ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa por queimá-los. Isso mesmo. Certamente, ele é justo. E não podia haver nada a ser feito, senão Deus teria feito. Enquanto a misericórdia de Deus mantém os braços abertos, fuja para ela. E ali na montanha, onde este pequeno exército estava armado com eles, com o que eles podiam encontrar,
como proteção, paus, lâminas de serra, e o que mais eles tivessem, e forquilha apoiado, o grande exército estrangeiro vinha como uma sólida parede de tijolos. Eles eram todos os homens treinados, e grandes lanças marchavam, fechando, fazendo retroceder este pequeno exército suíço. Enquanto a montanha, eles estavam sem esperança. Tudo que eles tentavam estava tudo negro, escuro, e nada podia salvá-los. Depois de um tempo, a partir do meio deles, veio um grito de um Arnaud Von. Saiu e disse: irmãos, hoje eu morro pela Suíça e por sua liberdade. Ele disse: amamos nossa pátria, pela qual nossos pais lutaram e a qual nossos pais pretendiam que tivéssemos. E hoje, nossa grande economia está em jogo. Agora dou livremente minha vida pela Suíça. Ele disse: lá atrás da montanha está minha adorável casa, minha doce e amorosa esposa e meus filhinhos esperando que eu volte. Mas disse: nunca mais os verei nessa terra. Ele disse: hoje vou morrer pela Suíça. E eles disseram: o que você fará, Arnaud? Ele disse: siga-me. Eu vou quebrar as fileiras do exército. Eu vou quebrar a guarnição deles. E então vocês peguem o que tiverem e lutem da melhor maneira possível. Como homens de guerra, lutem com o que você tem, da melhor maneira possível. E ele levantou os braços e olhou em volta para onde as mais pesadas das lanças estavam vindo. E enquanto avançava, ele levantou os braços e gritou: abram caminho para a liberdade. E ele correu em direção àquele que se aproximava como uma parede de tijolo. Abram caminho para a liberdade. E ele gritou, e ele correu para as mais grossas lanças, e abraçou as lanças, juntou-as no peito e morreu. E os homens suíços seguiram com o que tinham. Aquilo provocou tanta comoção até o ponto de romper a fila deles. Todo homem estava fora de lugar. Eles não sabiam o que fazer, e os suíços correram e conquistaram uma vitória, e a Suíça nunca mais teve guerra desde então. Por muito tempo será lembrado na Suíça. Enquanto houver uma Suíça, Arnaud será lembrado. Mas isso é um maravilhoso gesto heróico. Em nenhum lugar foi comparado. Mas é uma coisa menor, apenas uma coisa menor. Um dia em que os filhos de Adão, quando a lei falhou, quando a justiça dos profetas falhou, onde a lei se tornou fraca e não podia salvar, através do sacrifício de cordeiro, o sangue animal, o espírito animal não podia retornar, falhou. Satanás sabia melhor que isso. E quando a justiça de Deus, todavia, chamando o fogo e queimando os 50, e os julgamentos que os profetas davam à terra, o homem constantemente ia para a perdição. Toda a esperança se foi. A lei, Deus enviou a lei, Deus enviou os profetas, tudo falhou. Parece, não, é um tempo, está tudo bem, daqui a pouco ia tudo de água abaixo de novo. Você já pensou? Veio Josué, daqui a pouco estava todo mundo caído, fazendo daquilo uma idolatria.
veio os profetas, ali a pouco estava o povo caído novamente. Mas escute isso. E todos eles falharam, todas as esperanças foram para a humanidade. Um dia, no meio dos reinos da glória, o Filho de Deus surgiu. Ele disse: hoje irei libertar os filhos de Adão. Amém? Você é um dos filhos de Adão, eu sou um. Nós não somos filhos da serpente, somos filhos de Adão. E quando ele esteve lá, quando todas as esperanças, o diabo colocava doenças sobre nós, ele colocava pecado sobre nós, e nós tínhamos que assumi-lo. A justiça da lei exigia, e se falhássemos em receber a lei, todos seríamos condenados pela lei, somente a justiça seria exercida, não havia saída, nada que pudéssemos fazer, mas ele deu um passo à frente. O anjo disse: o que você fará? Ele foi à terra, ele disse: agora vocês todos, vocês filhos de Adão, aceitem o que eu lhes dou para lutar. E lutem como puderem, da melhor maneira possível. E ele nunca se lançou nas bases do ponto fraco, através da teologia, nem da construção de seminário, nem da construção de igrejas, mas foi aonde as lanças eram as mais pesadas, através do vale da sombra da morte. Ele reuniu a morte, a doença, com seus braços, em seu próprio seio, e enviou de volta o Espírito Santo no dia de Pentecoste, para colocar em nossas mãos, exigindo que cada filho de Adão lutasse como pudesse. Embora você seja ridicularizado, seja perseguido, seja chamado de santo rolador, tudo mais, lute da melhor maneira possível, pois a vitória é certa. E graças a Deus, o inimigo é derrotado, suas guarnições estão destroçadas, e o grande capitão da nossa salvação está liderando hoje o batismo do Espírito Santo. Ó filhos e filhas de Adão, por que se sentarem aqui até morrer? Vamos nos levantar e fazer alguma coisa. Aleluia! Vamos pegar o que temos, se não for mais do que um balbuciar mortal que ainda possa se mover. Vamos louvar a Deus. Amém? Talvez você não possa mais falar, talvez você já esteja mudo, mas você pode balbuciar. Oh, o Senhor é o meu Redentor. Aleluia! Vamos agradecer a Ele por nossa salvação. Se você é um pecador, nunca pode ser chamado fora da pedreira desta terra, porque Deus os destruiu com o Evangelho, mas fique quieto e deixa Deus te ver, para te colocar no edifício. Se você está doente, lembre-se, Jesus venceu a morte, o inferno, a doença, a sepultura e tudo. Quando Ele morreu por você no Calvário, vamos pegar o que temos nesta manhã e lutar com o melhor do nosso conhecimento. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Aleluia!
enquanto inclinamos a cabeça em uma palavra de oração. Aleluia! E eu pediria a irmã tocar o piano, um bom hino, enquanto todos nós, pessoas sensatas e sãs, vocês apreciam nesta manhã a morte de nosso Senhor Jesus? Amém. Suas igrejas não funcionarão por melhor que sejam. Suas escolas falharão miseravelmente, por melhor que sejam. Seu médico falhará miseravelmente, por melhor que seja. Mas nesta manhã, vamos mudar nossa aparência. Vamos desviar nossos olhos das leis das igrejas, das denominações e do consultório médico, e por melhor que sejam todos, e ouvimos que aquela voz vinda da sombra que nos cobre nesta manhã, este é o meu filho amado, a ele ouvi, querido Pai Celestial, tão humildemente quantos cristãos possam se aproximar, chegamos a favor dos pedidos dos perdidos e necessitados. Tome estas palavras hoje, ó Espírito Santo que está liderando a igreja, conduza teus filhos a Deus hoje. Muitos podem ter caído no caminho e não conhecem mais o caminho de Deus. Eles foram sombreados e enegrecidos, suas esperanças fracassaram, mas que eles possam ver novamente o Calvário, onde tu tomaste os dardos inflamados do inimigo da morte, o inimigo da doença, o inimigo da tristeza, o inimigo de toda a humanidade, e os cravaste no teu seio e abriste o caminho através daquela sombra escura nesta manhã. Vejamos nosso lar na glória, como Von disse, atrás da montanha há uma casa, eles aguardam a minha vinda, mas não me verão mais. Mas Jesus, tu nunca dissestes, eles não me verão mais. Tu disseste, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou vos preparar uma e voltarei para buscá-los, recebê-lo para mim. Como respeitamos a corajosa morte de Wilkes, mas ele era mortal, ele só podia morrer e ser deixado para trás, mas tu vieste para morrer e redimir, e nos trazer, não dos nossos entes queridos, mas para os nossos entes queridos, não de nossas casas, mas para nosso lar, e contraste uma linha através das trevas da morte, para que pudéssemos ver além do vale, onde jazem as bênçãos de Deus. E agora, hoje, querido Pai, se houver algum de seus filhos que tu golpeaste com o evangelho da pedreira da vida e deseja fazê-lo, e os talhaste esta manhã, e os cortaste, cerrando fora de seus hábitos e seus maus pensamentos, os seus retrocessos e recaídas, e agora tu desejas colocá-los novamente, encaixá-los no edifício. Tu falarás com o coração deles agora. Você sabe o que é talhar? Ele foi lá e cortou aquela pedra e trouxe para colocar no edifício. Essa pedra é você, irmão. É você, irmã. Sim, ele te cortou lá e trouxe para colocá-la no edifício dele. Só você encaixa ali. Sim, no edifício dele não tem barulho de serrote nem de martelo.
mas Ele já cortou e trouxe pronto e colocou ali. Você é parte desse edifício. O que Deus está tentando falar para você é que você é mais alguém do que você pensa. Senhor Deus, nosso bendito Jesus, nós estamos diante de Ti nesta noite. Oh, há tantas pedras que foram cortadas para encaixar neste edifício, Senhor, não feita por mãos de homem, mas construído pelo Espírito do Senhor. Pai bendito, a pessoa enferma, o doente nesta hora, o moribundo, que está à beira da morte, Tu és o grande curador, Senhor, o grande Deus de misericórdia, que olhou desde a eternidade e me enxergou o mais pequeno dos animais, enxergou cada eleito, cada santo, pôde ver a mulher samaritana, pôde ver a Maria Madalena, pôde ver a Rabi, sim, pôde ver o cego na porta formosa. Sim, ó Pai, aquilo foi para a Tua glória. Pai bendito, abençoa agora os Teus filhos. Derrama a Tua graça curadora sobre cada um nesse instante, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos. Eu amo, cante. Eu amo, cante. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. De novo, eu amo, eu amo. Não tenha medo, tira toda a preocupação. Cante. Me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. De novo, é uma oração esse hino. Eu amo, porque primeiro aleluia, me amou, aleluia, aleluia, comprou, aleluia. Você deseja vir no altar? Se desejar, está aberto. No Calvário.